Som, você me ouve e agora você me vê. E aí, pessoal, tudo bem contigo? Rice por aqui pra gente resolver juntos uma questão da Universidade Federal de Santa Maria. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora porque eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! As figuras representam seções, cortes, de canalizações por onde flui da esquerda para a direita, sem atrito em regime estacionário, um líquido incompressível. A gente está falando de um líquido cuja densidade é constante. Além disso, cada seção apresenta duas saídas verticais para a atmosfera, ocupadas pelo líquido até as alturas indicadas. Temos 4 figuras e a pergunta do exercício é: quais dessas 4 figuras estão de acordo com a realidade física? Bora lá! Para resolver esse exercício, a gente vai revisar as duas principais equações da hidrodinâmica, a equação da continuidade e a equação de Bernoulli. A gente tem aqui um fluido passando por esse tubo que eu desenhei aqui para você. Ele vem vindo da esquerda para a direita e do nosso desenho dá para perceber que esse tubo sofre um estreitamento, a área vai diminuindo. Com essas duas equações, a gente vai tirar uma consequência importante quando ocorre um estreitamento do nosso tubo. Vem cá, eu vou começar marcando aqui 2 pontos estratégicos nesse tubo, tá? Nós vamos marcar 2 pontos que estão no mesmo nível horizontal. Então imagina, por exemplo, comigo o seguinte, ó, a minha referência para medir alturas é essa daqui. Eu tenho um ponto A, este ponto aqui, e um ponto B, este outro ponto aqui. E esses 2 pontos encontram-se a uma mesma altura, aqui ó, em relação à minha referência. Aqui a gente tem uma altura HA e aqui a gente tem uma altura HB. 2 pontos no mesmo nível. Ok? Bom, do que a gente consegue ver aqui também, a área por onde a gente pega esse ponto A, essa área de secção transversal, ela é maior que a área aqui onde está localizado o ponto B. A gente tem o tal do estreitamento. Então, olhando do ponto A para o ponto B, ocorre um estreitamento do nosso tubo. Matematicamente, a gente pode escrever que a área ali em B, ela é menor do que a área onde está localizado o ponto A. Ok? Primeira equação que a gente vai trazer para cá, equação da continuidade. O que essa equação diz para a gente? Como o nosso fluido ele é incompressível, a densidade dele é constante, se num certo intervalo de tempo entrou um volume de líquido por um lado, nesse mesmo intervalo de tempo tem que sair o mesmo volume de líquido do outro lado. A vazão tem que ser constante. E um jeito de calcular a vazão de um fluido é fazendo o produto da área vezes a velocidade do fluido. Então a equação da continuidade diz pra gente que área vezes velocidade, isso aqui é uma constante. Ok? Vamos trazer essa equação para o nosso problema? O que acontece quando eu olho do ponto A para o ponto B? A área pela qual o fluido vai passar vai diminuir. E se área vezes velocidade tem que ser uma constante, se eu diminuir a área, eu preciso aumentar a velocidade. Então aqui em A, o nosso fluido tem uma certa velocidade, VA. Em B, como a área é menor, a velocidade vai ser maior. A velocidade do fluido em B vai ser maior que a velocidade do fluido no ponto A. E para ficar mais fácil de você entender isso, traz para sua realidade. Quando você pega uma mangueira e coloca o dedo tampando ali o bocal da mangueira, a água não vai mais longe? Por que a água vai mais longe? Porque ela sai com maior velocidade. Quando você tampa o bocal da mangueira, você está diminuindo a área pela qual a água pode sair. E ao diminuir a área, sendo a vazão constante, a velocidade precisa aumentar e o alcance da água vai ser maior. Quanto menor a área, maior vai ser a velocidade do fluido. Agora, a gente traz para o jogo a equação de Bernoulli. Essa equação de Bernoulli, ela vale para líquidos em movimento, né? A equação de Bernoulli, ela diz para a gente que para todos os pontos do nosso fluido, existe ali uma relação constante. Que relação é essa? Você pode pegar qualquer ponto do fluido e escrever que a pressão naquele ponto mais densidade do fluido, gravidade,
a altura daquele ponto, mais densidade, velocidade do fluido ao quadrado naquele ponto sobre 2, isso aqui vai ser uma constante. Essa equação, ela surge da aplicação da conservação de energia. Essa conta vai dar o mesmo valor para todos os pontos do nosso fluido. E a gente vai pegar essa expressão e aplicar para o nosso problema. Lembra que estrategicamente eu escolhi pontos que estão num mesmo nível horizontal, que se encontram a uma mesma altura da minha linha de referência? Esse termo, tanto para o ponto A quanto para o ponto B, vai ser o mesmo, né? Então, ele é igual para os dois. Se ele é igual para os dois, na hora da gente fazer a nossa análise, a gente pode desconsiderar. É como se a gente estivesse passando ele para o outro lado, subtraindo e fazendo aparecer do lado da direita uma nova constante. E escrevendo assim, ó, como a altura do ponto A é igual à altura do ponto B, na nossa análise, a gente vai olhar para pressão no ponto, mais densidade, velocidade do fluido ao quadrado sobre 2. Isso aqui vai ser igual a uma constante. Ok? E agora que a gente vai fazer a mágica acontecer. Este termo tem que dar sempre o mesmo valor para todos os pontos ali que estão naquele mesmo nível horizontal, na mesma altura. Lembra que em B a velocidade é maior que em A por conta da redução da área? A gente veio aqui e aumentou a velocidade. Se eu aumentei a velocidade, a gente precisa fazer alguma coisa para que a soma continue dando a mesma constante. A densidade do fluido não tem como mexer. 2 é 2. Então, se a gente aumentar a velocidade, para que a soma continue dando o mesmo valor, a gente vai ter que diminuir a pressão. Como a velocidade em B é maior que a velocidade em A, para satisfazer a equação de Bernoulli, a pressão no ponto B tem que ser menor que a pressão no ponto A. E aqui chega a moral da nossa história. Quando um líquido passa por um estreitamento por conta da redução da área, duas consequências. A velocidade vai aumentar e a pressão vai diminuir. É isso que a gente precisa para resolver o nosso exercício. Agora que a gente revisou a teoria, fica mais fácil da gente analisar cada uma das figuras. E a gente vai começar analisando a primeira figura, figura número 1. Vem cá, vamos marcar aqui nossos dois pontos para análise. Eu vou escolher aqui dois pontos no mesmo nível no interior do nosso fluido. Então eu vou passar uma linha tracejada aqui na horizontal e os pontos que eu vou escolher vão ser esses dois, ó. Este ponto aqui e este ponto aqui. Meu ponto A e meu ponto B no mesmo nível horizontal. Beleza? Bom, repara comigo uma coisa. Aqui onde eu marquei meu ponto A, eu tenho uma baita de uma área, enquanto em B a áreazinha é menor, a gente tem um estreitamento. Então a gente pode escrever aqui de A para B, nós temos um estreitamento do nosso tubo, do nosso canal. Se a gente vai ter um estreitamento, a área diminui. A área ali em B é menor do que a área em A. Pela equação da continuidade, se a área diminui, a velocidade aumenta. Então a velocidade do fluido no ponto B é maior que a velocidade do fluido no ponto A. E pela equação de Bernoulli, pontos no mesmo nível. Se eu aumento a velocidade, para manter constante ali a minha equação, eu preciso reduzir a pressão. A pressão no ponto B tem que ser menor do que a pressão no ponto A. Como que a gente consegue enxergar essa diferença de pressão? A gente consegue fazer isso a partir da análise da altura da coluna de líquido em cima de cada ponto. Lembra de pressão hidrostática? Pressão hidrostática depende da densidade do fluido, da gravidade e da altura da coluna de fluido. Como a pressão em B precisa ser menor que a pressão em A, a altura da coluna de líquido sobre B teria que ser menor que a altura da coluna de líquido sobre A. Esse desenho aqui está errado. Para esse desenho ficar certo, a gente precisaria de alguma coisa assim, ó. Em cima de B, precisaria ter menos líquido do que tem sobre o ponto A. Para o desenho ficar certo, alguma coisa assim precisaria acontecer. Dá uma olhada comigo agora a diferença, ó. Essa aqui
é a altura da coluna de líquido sobre o ponto A, e essa aqui é a altura da coluna de líquido sobre o ponto B. Aí sim o desenho estaria correto. Como o desenho não foi dado desse jeito, a gente já sabe que a primeira figura está incorreta de acordo com o que a gente espera da física, e por isso, letra B e letra E podem ser descartadas. Só que aqui a gente acabou de ganhar um brinde, né? Porque dá uma olhada na figura número 3. A figura número 3 é justamente esse desenho que eu falei para você que seria o correto, né? Se a gente vem aqui e marca dois pontos, um ponto A e um ponto B, por conta do estreitamento, vai ocorrer um aumento de velocidade e uma redução de pressão. A altura da coluna de líquido sobre o ponto B tem que ser menor que a altura da coluna de líquido sobre o ponto A para indicar que a pressão diminuiu. Nesse desenho aqui da figura 3, nós temos tudo certinho. Então ela precisa aparecer na nossa alternativa. E assim a gente vai descartar agora a letra C. Vamos agora dar uma olhada na figura número 2. Está aqui do lado esperando a gente. Eu vou escolher estrategicamente pontos que estão no mesmo nível horizontal. A gente vai pegar um ponto embaixo aí de cada tubo, ó, de cada saída. Esse aqui vai ser o meu ponto A e esse aqui vai ser o meu ponto B. Beleza? Repara comigo. Aqui em A, ó, tubo fininho, em B o tubo dá uma engrossada. Então o tubo aumenta. De A para B, a gente tem um alargamento do tubo. De A para B, nós temos um alargamento. Vem, significa então que a área em B é maior que a área em A. Se eu aumento a área pela equação da continuidade, diminui a velocidade. A velocidade em B tem que ser menor que a velocidade em A. E pela equação de Bernoulli, se eu diminuo a velocidade, eu preciso compensar aumentando a pressão. A pressão no ponto B tem que ser maior que a pressão no ponto A. Como que a gente consegue enxergar isso? Em cima do ponto B, a coluna de líquido tem que ser maior do que a coluna de líquido em cima do ponto A, para resultar numa pressão maior. Vamos ver se isso está aparecendo na figura? Olha a altura da coluna de líquido em cima do ponto A, olha o tamanho da altura da coluna de líquido sobre o ponto B. Isso indica para a gente que a pressão em B é maior que a pressão em A. A figura número 2, ela está correta de acordo com a física e por conta disso, a gente já pode marcar como alternativa correta a letra A. Para a gente poder dormir em paz, vamos dar uma olhada na figura número 4 e entender por que ela está errada? Vem cá, nós vamos pegar dois pontos no mesmo nível horizontal e a gente vai escolher eles estrategicamente aqui, ó, embaixo de cada saída. Então, ponto A e o ponto B. Quando a gente olha agora para a figura, em A a gente tem uma certa área aqui, e em B uma certa área. Nem estreita nem a larga. As áreas são iguais. Então, de A para B agora, a gente tem áreas iguais. Mesma área. Se a área é a mesma, a velocidade do fluido vai ser a mesma. Equação da continuidade. Não mudei a área, não mudei a velocidade. E pela equação de Bernoulli, se a velocidade é a mesma, a pressão vai ser a mesma. A pressão no ponto A tem que ser igual à pressão no ponto B. Como que a gente enxerga que as pressões são iguais? A altura da coluna de líquido em cima do ponto A tem que ser igual à altura da coluna de líquido sobre o ponto B. Isso não está acontecendo nessa figura, né? Olha aqui a altura da coluna de líquido sobre o ponto A e olha como a altura da coluna de líquido sobre o ponto B é menorzinha. Na figura número 4, a pressão em B está menor que a pressão em A. E isso não é verdade porque as pressões deveriam ser iguais. Para que aqui a gente tivesse um desenho correto, a gente precisaria de líquido aqui, ó, até chegar na mesma altura de A. Como isso não acontece, esse desenho está errado, o que confirma a letra A como nossa alternativa. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!